BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta aqui na nossa programação, são 10 horas e 39 minutos. Vamos seguindo aqui, agora começando as nossas rodadas de entrevistas. A gente recebe o Écio Costa, que é professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco e também consultor empresarial. Écio, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Muito bom dia. Eu acredito que o seu áudio esteja mutado, Écio. Vou pedir para você verificar, por gentileza, para que a gente possa conversar neste momento. Vamos lá. Não, deixa o Écio reconectar aqui, a gente já traz ele para a gente falar mais aí sobre as notícias econômicas, né? Tentando entender a leitura de vários pontos importantes do IBCBR, também de agosto, que nós falamos agora há pouco, também entender um pouco mais da leitura dele sobre os impactos deste reajuste da Petrobras, principalmente para o IPCA. Deixa eu trazer aqui alguns destaques, enquanto isso, para a gente falar mais também sobre as notícias. Olha só, mais cedo a gente estava comentando sobre as falas de Jeremy Powell, também falamos sobre alguns dos dirigentes, o Rafael Bostic, do Fed de Atlanta, que também trouxe uma leitura. Agora a gente tem aqui o dirigente do Fed de Filadélfia, o Harker. Ele diz que manter juros é a postura mais prudente a ser tomada, que não houve nenhuma mudança abrupta nos dados que me fizesse mudar de opinião na leitura, então, dele. Ele falou que os dados de setembro acabaram vindo mais fortes do que o esperado na maioria e os juros precisarão ficar em nível alto ainda por mais tempo. Falas, então, aqui de outro dirigente do Fed, do dirigente do Fed de Filadélfia, o Harker, que falou, então, trazendo aí uma leitura também depois do discurso de ontem de Jeremy Powell. Ainda falando um pouco mais, né, trazendo aqui outros destaques internacionais, perdão, a ONU vai fazer a Assembleia Geral na próxima segunda-feira para debater a crise entre Israel e Hamas. Foi feita, então, uma convocação de uma Assembleia Geral agora para a próxima segunda-feira e surge logo após aí todo aquele veto, né, que a gente até falou aqui ao longo dos últimos dias, o veto dos Estados Unidos, aquela proposta de resolução sugerida, inclusive, pelo Brasil. Depois do veto, os países começaram a se movimentar, então, para estabelecer uma reunião de emergência. A demanda veio principalmente de nações de origem árabe, ali particularmente os Emirados Árabes Unidos. Então tá aí, a ONU anunciando uma nova data, uma convocação de uma Assembleia Geral para a próxima segunda-feira para debater a crise entre Israel e Hamas. Agora sim, a gente volta a falar mais com o Écio Costa, que é professor de Economia na Universidade Federal do Pernambuco, também consultor empresarial. Bom dia, Écio, seja bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal que está acompanhando a BMC News. Às vezes a tecnologia não ajuda, né? Estava aqui tudo conectado, funcionando, e na hora H não deu certo. Mas vamos lá. Acontece. Ao vivo é assim. Écio, quero começar falando contigo, né? Trazendo aqui um pouco da sua leitura sobre esse IBCBR de agosto. Caiu 0,77, impactado aí por retração de serviços. Também a gente tem que considerar, acho que o fim ali do impacto sazonal da safra de grãos, né? Aquela safra recorde que a gente viu beneficiando bastante a economia no primeiro semestre. Este cenário agora, com este IBCBR, ele confirma a expectativa de perda aí de fôlego da economia no terceiro tri? Devemos ficar aí com a atividade de lado? Pois é, Paulo, eu também fiquei bastante preocupado com esse dado. Tá? Ele, na realidade, é uma confirmação do outro dado que teve, importante no início dessa semana, que foi a queda de 0,9% do setor de serviços, um setor muito representativo da economia brasileira, representa mais de 70% do nosso PIB. E aí, se ele cai, invariavelmente o IBCBR vai cair junto. A gente teve 2 meses seguidos com a elevação do IBCBR e agora você tem essa queda. Mas quando você olha o trimestre encerrando em agosto, ele apresenta uma queda, né? E o terceiro trimestre ele é composto pelos meses de julho, agosto e setembro. Se esse dado se repete, ou se não tem uma recuperação robusta no mês de setembro, a gente vai ter uma queda de PIB no terceiro trimestre. Na realidade, a expectativa é realmente de uma desaceleração no terceiro trimestre e talvez uma recuperação no quarto trimestre, mas
não sei se ela realmente vai ser tão forte. O efeito do agro, ele realmente já passou, ele é mais de primeiro trimestre e aí transborda um pouquinho para o segundo trimestre, mas ainda assim não é um componente tão relevante para a economia a ponto de trazer um crescimento expressivo. Veja, lá no primeiro trimestre cresceu quase 20%, mas o crescimento do PIB não foi nesse mesmo patamar, porque ele representa pouco, né, do PIB brasileiro. O setor de serviços, esse sim, vinha com um bom desempenho no primeiro semestre, os 2 trimestres apresentaram um crescimento do setor de serviços. O setor de serviços está muito próximo do seu maior nível da série histórica, mas ele vem tendo uma redução, né, do seu nível de crescimento. Tá? Os estímulos fiscais de 2022 e também de 2023, eles perdem efeito, né? Os de 2022 já perderam efeito, 2023 você tem o desenrola, que é um estímulo fiscal também via crédito, você tem a redução, né, de alguns impostos sobre o consumo, né, de bens, também isso foi retirado, e a indústria ela não tem apresentado um bom desempenho, então a economia ela termina tendo uma expectativa de menor crescimento aí nesse segundo semestre. O PIB como um todo, para o ano 2022, de 2023, desculpe, ele tem ainda um crescimento relevante, mas com um carrego estatístico, principalmente desse primeiro semestre, que foi muito bom. Então, a coisa vem mostrando uma desaceleração, né, para esses próximos meses. A gente tem que olhar muito de perto o desempenho do setor de serviços. Dia para você, Felipe Nascimento, falando agora. Você falou que o PIB deve ser muito bom. Você acredita que ainda possa chegar naquela casa dos 3% ou 3+, né, sugerido ali por algumas casas, até mesmo pelo Ministério da Fazenda, mesmo com esse ambiente aí de uma política monetária ainda restritiva, que já está sendo demonstrado aí nesses últimos indicadores, principalmente o IBCBR, serviços, vendas no varejo. A gente já está vendo essa desaceleração. Esse cenário todo que você comentou ainda contribui para uma possibilidade de 3% ou mais, ou já acende um sinal de alerta? Muito próximo dos 3%. Eu não iria muito acima, mas também não muito abaixo. Tá? Acredito que você vai ter algum pequeno desvio para cima ou para baixo, mas não há uma expectativa de uma retomada forte aí nesse segundo semestre, tampouco uma queda drástica no segundo semestre. O quarto trimestre ele é muito impulsionado via consumo, é um estímulo fiscal já recorrente, com pagamentos de 13º, com o setor de serviços sendo demandado, né? Você tem a acomodação da inflação, que melhora o poder de compra da população, então isso ajuda um pouco nas vendas do varejo para o quarto trimestre, né? E um ambiente de redução contínua das taxas de juros, que a gente bem sabe o maior impacto ele vem para o ano que vem, mas ainda assim há alguma antecipação, né, que facilita esse consumo. Então, eu diria que não deve cair, mas também não deve subir muito. A gente vai ter um crescimento marginal nesses terceiro e quarto trimestre, ou talvez pequena queda, fazendo com que o acumulado do ano você tenha um crescimento muito próximo desses 3%, talvez um pouco abaixo dos 3%. Écio, queria aproveitar também e repercutir contigo uma outra pauta aí do dia. A gente teve o anúncio da Petrobras, né, de redução ali no preço da gasolina e de alta no diesel. Os economistas já calculam, inclusive, uma queda ali no IPCA de 0,10 ponto percentual, o que, né, traria ali, acho que a inflação para dentro da meta. Eu queria entender como que você avalia essas projeções, os impactos realmente ali para a inflação com esta alta do diesel. Eles não vão ficar, talvez, eles vão acabar ficando mais para o longo prazo, não atingiriam esse curto prazo?
A gente viu aí que nas últimas divulgações do IPCA, o componente de combustível foi o que mais puxou. Então, qualquer movimentação nesse sentido traz variações fortes no IPCA cheio. O núcleo é o que é mais observado pelo Banco Central e ele vem se acomodando. A inflação de serviços reduziu um pouco, né? Talvez até por conta da inflação de serviços ter diminuído um pouco, o setor de serviços cresceu menos, né? Mas eu não diria que a novela está chegando ao seu fim, né? Você ainda tem capítulos talvez picantes aí pela frente, né? Se a guerra, né, lá em Israel tiver um maior escalonamento aí com a entrada do Irã e, consequentemente, um maior envolvimento dos Estados Unidos. Isso pode fazer com que o preço do barril de petróleo passe facilmente dos $100, e aí é onde a Petrobras vai ser testada, né? Será que esse repasse vai chegar aqui no mercado nacional ou não, né? E se, mesmo abandonando a política de paridade com os preços internacionais, ainda assim você tem um repasse, né? Ele não está sendo tão efetivo, tão rápido, né, como era antes, mas provavelmente vai acontecer esse repasse aos preços nacionais e aí você tem um repique de IPCA. Mas a gente tem que ficar, né, com um olho lá em Israel e outro olho aqui no mercado doméstico para acompanhar esse desenrolar. O SO, tem até uma certa, não é confusão, mas é uma grande dúvida, né? Porque a gente vê a gasolina para baixo e aí essas expectativas de impacto na inflação, mas do curto prazo, e o diesel para cima, não impactando tanto assim. Porque o diesel, todos os modais de transporte, né, acaba impactando numa cadeia. Mas por que não tem esse impacto tão mais curto assim? Esse impacto no diesel, na inflação para cima, é só mais lá para frente? Só porque a gente recebeu alguns questionamentos também aqui da nossa audiência, né? E seria importante a gente esclarecer, porque ficou um pouco divergente, né? Poxa, mas a alta no preço do diesel não vai causar inflação? Não ficou muito claro essa perspectiva. Por que isso não acaba impactando agora e só tem essa expectativa mais lá para frente? Tem alguns pontos. Primeiro, no cálculo do IPCA, o peso da gasolina é muito maior do que o peso do diesel, certo? Porque o IPCA é o cálculo da inflação ao consumidor. E o consumidor, ele consome gasolina, ele não consome diesel, pelo menos na divisão dessa cesta de bens, o peso do diesel é bem menor do que o peso da gasolina. Então, se você tem uma queda da gasolina com um aumento do diesel, termina o impacto da queda sendo maior que o impacto da elevação. Esse é um ponto. O outro ponto é que o diesel subindo, ele vai impactar mais o IGPM do que o próprio IPCA, porque no IGPM, aí sim, você tem o preço, né, do atacado, né? Tem o índice, o IGPM tem o IPA, né, tem o IPC e tem o INCC. O IPA tem 60% de composição e lá onde tem o maior impacto do diesel, certo? Só que o IGPM, vale lembrar, ele está no negativo, no acumulado de 12 meses está com uma variação negativa. Então, isso muda a composição do IGPM, muda, há um efeito transmissão para os produtos que são transportados, para só lá na frente chegar no IPCA. Por isso que um tem um efeito de curtíssimo prazo, enquanto o outro, seria o diesel, tem um efeito mais de médio prazo, certo? Outro ponto importante é que, como o IGPM está negativo, isso está refletindo justamente que os preços de diversas commodities estão apresentando uma variação negativa no agregado. Então, é um efeito que você vê também de desaceleração da inflação. E aí, commodities, a gente está falando de influência internacional, né, da desaceleração que vem acontecendo lá fora,
com a elevação de juros para justamente conter a inflação. Ainda, né, para esse tema relacionado a essa redução anunciada pela Petrobras, a gente sabe, né, na verdade, que não se tem ainda talvez uma clareza sobre quais são os critérios que a Petrobras utiliza hoje, já que não utiliza de fato mais 100% da equiparação através do PPI como era anteriormente, mas quando a gente olha para a defasagem hoje da Petrobras em relação ao combustível, né, ao petróleo internacional, a gente já tem uma defasagem de 5%. Com este anúncio de mais 4% agora de redução, abre aí um espaço para 9%, mais ou menos ali em torno de 9% essa defasagem. Faz sentido, de fato, essa redução pela Petrobras agora? Tem a leitura ali, inclusive quando se coloca uma expectativa que isso sim vai reduzir, vai trazer o IPCA para dentro dessa meta, traz alguns questionamentos. Será que de fato é uma redução ali muito mais até política em relação à Petrobras, a conseguir trazer esse IPCA para dentro da meta, mesmo tendo essa defasagem internacional? Paula, eu estou na mesma lista dos que não estão entendendo. E você já praticamente deu a resposta, né? É mais provavelmente um movimento político, né, para você ter uma convergência, né, da inflação, da meta de inflação para esse ano, do que um alinhamento com o que está acontecendo lá fora. O dólar está acima de 5, né, você tem um barril de petróleo que subiu aí pelo menos 10% nessa última semana, há uma expectativa de subir ainda mais, e aí você tem uma redução de preços. Eu também fui tomado, né, com surpresa por essa decisão, e surpreendentemente você vê a cotação da Petrobras no Ibovespa batendo aí recordes, né? Como o próprio Felipe estava mencionando antes de eu entrar no ar. Então, eu não sei como o investidor deve se comportar aí nesses próximos dias, mas eu teria bastante cautela. O problema é que a gente tem muito essa questão do efeito manada, né? Se a Petrobras está batendo o preço máximo, aí aquele investidor que não estuda, ele olha, isso vai subir mais ainda, vai e compra. E aí você tem alguma correção mais à frente e termina caindo. Mas, de fato, se o preço do petróleo disparar, né, a Petrobras pode ter um benefício com esse preço disparado se fizer o repasse dentro do nosso país, porque aí ela vai ganhar mais, né, com um preço do petróleo mais elevado. Se ela não fizer isso, ela vai ter uma interpretação bastante ruim por parte do mercado, o seu preço da ação vai cair e o preço das demais que atuam no mesmo setor aqui dentro do país também, né, o preço das suas ações vai sofrer porque elas terminam acompanhando o preço que a Petrobras dita para o nosso mercado. Ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos... O próprio governo tem assim, sérias dúvidas com relação a esse cumprimento, mas aí a gente tem que focar e ver muito a questão do esforço, né? Se você tem um esforço para que, tudo bem, a gente não cumpriu a meta, mas chegou muito próximo de cumprir, é algo positivo, gera menos inflação, gera menos desconfiança do mercado. Agora, se houver um total abandono do cumprimento dessa meta, de zerar o déficit no ano que vem, aí você tem já um cenário muito mais negativo, que pode impedir que os juros caiam num ritmo maior, né? Agora, o esforço, a gente está vendo ele acontecer mais pelo lado arrecadatório do que pelo lado de administração das despesas, né? A gente não vê nenhuma movimentação forte para que as despesas sejam reduzidas para você conseguir zerar o déficit. E sim, cada vez mais o aumento de arrecadação, né, com medidas que procuram fazer esse aumento acontecer, ou com o pensamento aí da criação de novos impostos. Écio, quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação da BMC News. Até uma próxima.
Eu que agradeço o convite, estou à disposição e parabéns aí para a BMC News por estar entrando aí na Claro. É muito bom ver o crescimento e acompanhar de perto, né, com minhas participações que eventualmente acontecem aqui. Eu que Fico agradeço. muito feliz com esse crescimento. Muito obrigada, muito obrigada. Você que nos ajuda sempre. Eu falo que a BMC News ela é construída aí a várias mãos, inclusive por diversos, né, dos nossos convidados que passam diariamente